Eu achava que conhecia a mulher com quem partilhava a cama há 6 anos. Achava que o nosso apartamento na Avenida da Liberdade era o nosso santuário. Mas bastou uma semana, 5 frases friamente calculadas e um erro digital fatal para eu perceber que a minha vida era uma mentira. Ela não estava apenas a deixar-me, ela estava a seguir um guião escrito por outra pessoa para me destruir financeiramente. O que a Inês não sabia era que eu já tinha lido o final daquele filme e assumido a cadeira de realizador. Ainda me lembro do cheiro a café queimado naquela segunda-feira de outubro em Lisboa. Foi o primeiro sinal de que o outono não trazia apenas folhas caídas, mas o fim do meu casamento de 6 anos. Eu estava na cozinha do nosso apartamento na Avenida da Liberdade, a rever os planos para a renovação de uma quinta no Douro, quando a Inês entrou. Ela trazia aquele fato de marca que usava para fechar negócios imobiliários no Chiado, mas o olhar dela não estava no telemóvel como de costume. Estava cravado em mim, com uma frieza que me fez largar a caneta. Sem qualquer aviso, sem contexto prévio, ela soltou a primeira bomba. Disse-me que sentia que nos tínhamos acomodado à mediocridade em vez de construirmos algo grandioso. Aquela frase não era dela. A Inês que eu conhecia, a mulher que chorava com filmes de animação e que adorava as nossas noites de pizza e vinho verde, nunca falaria com aquela terminologia clínica. Fiquei paralisado, com a chávena suspensa a meio caminho da boca. Quando lhe perguntei o que queria dizer com aquilo, ela apenas encolheu os ombros e respondeu que estava a pensar alto, pedindo-me para esquecer. Mas como é que eu podia esquecer? Aquela frase ecoou na minha cabeça durante todo o dia no meu ateliê na Baixa. A sensação de que algo estava profundamente errado instalou-se no meu estômago. Eu sempre fui um homem de lógica, um arquiteto habituado a ver a estrutura por trás das fachadas, e a estrutura do meu casamento parecia estar a ceder. Na terça-feira, a segunda frase surgiu durante o jantar. Estávamos a comer sushi, algo que costumávamos adorar, num silêncio pesado. De repente, ela comentou que tinha visto um casal amigo, os Silvas, e que eles pareciam tão vivos, fazendo-a perceber o que nós estávamos a perder. Desta vez, ela olhou-me nos olhos. Havia um desafio ali. Perguntei-lhe diretamente o que estávamos a perder. Com um sorriso condescendente que eu desconhecia, ela listou conexão e paixão, enfatizando as palavras como se as estivesse a ler de um teleprompter invisível. O meu instinto não foi de tristeza, foi de raiva. Eu tinha passado os últimos 2 anos a trabalhar 12 horas por dia para garantir que não nos faltasse nada, para pagar as viagens dela a Paris e Milão. Respondi calmamente que essas coisas exigiam esforço mútuo. O sorriso dela vacilou por um segundo, o primeiro indício de que ela não esperava resistência racional. O padrão tornou-se inegável na quarta-feira. Sugeri visitarmos os meus pais em Sintra no fim de semana. A resposta dela foi brutal. Disse que já não conseguia fingir que gostava de coisas que não lhe importavam. O choque foi físico. Ela não estava a falar apenas dos meus pais, estava a invalidar toda a nossa história partilhada. Tentei manter a calma, perguntando há quanto tempo ela fingia. Ela tentou recuar, alegando estresse, mas o dano estava feito. Eu percebi então que aquilo não era uma crise espontânea. Era uma demolição controlada. Ela estava a desmantelar o nosso passado para justificar um futuro sem mim, onde ela seria vítima de um casamento sem amor. Foi na quinta-feira de manhã que o meu arquiteto interior detetou a falha estrutural no plano dela. Estávamos a sair de casa quando ela mencionou, com um tom sonhador, que um tal de Bernardo lhe tinha falado sobre a filosofia de viver a vida ao máximo, e não apenas existir. As minhas antenas levantaram-se imediatamente. Bernardo. O nome soou-me estranho, novo. Quando indaguei quem era, ela respondeu depressa demais que era um cliente novo, alguém que percebia que a vida era curta. Arquivei o nome. Bernardo, o cliente filósofo. Nessa noite, decidi que não ia ser o espectador passivo da minha própria tragédia. A Inês foi tomar banho e deixou o portátil pessoal aberto na sala. Normalmente, eu respeitaria a privacidade dela, um pilar da nossa relação. Mas a guerra tinha sido declarada, mesmo que ela achasse que eu ainda não sabia. Aproximei-me do ecrã. O WhatsApp web estava aberto. O que vi fez o meu sangue gelar e ferver ao mesmo tempo. Não eram apenas mensagens de amor.
Era um guião. Havia uma conversa com um contato guardado apenas como B. E lá estava, num documento PDF partilhado, uma lista intitulada Estratégia de Saída e Maximização de Ativos. Li as primeiras linhas e senti uma náusea violenta. O documento continha, palavra por palavra, as frases que ela me tinha dito durante a semana. Segunda-feira, introduzir o conceito de estagnação. Terça-feira, comparação social para gerar insegurança. Estava tudo lá. As minhas reações, a minha confusão, a minha dor, tudo tinha sido previsto e orquestrado por este Bernardo. Mas o verdadeiro choque, o plot twist que mudou tudo naquele momento, foi quando abri a galeria de fotos sincronizada que ela pensava ter desativado. Havia capturas de ecrã das minhas contas bancárias, e pior ainda, fotos de documentos de uma propriedade que eu tinha herdado da minha avó no Alentejo antes do casamento. Bens que, legalmente, eram só meus. Eles não queriam apenas o divórcio. Eles estavam a tentar encontrar uma brecha legal para ficarem com o patrimônio da minha família, algo que valia mais de 2 milhões de euros. Ouvi o chuveiro parar. O meu coração batia contra as costelas como um martelo pneumático. Fechei o portátil exatamente como estava e sentei-me no sofá, pegando num livro qualquer. Quando a Inês entrou na sala, envolta numa toalha, sorriu-me. Aquele sorriso falso que eu agora sabia ser ensaiado. Perguntou-me se estava tudo bem. Olhei para ela, para a mulher que planeava roubar o legado da minha avó seguindo um manual de instruções, e sorri de volta. Disse-lhe que nunca tinha estado tão lúcido. Naquele momento, o marido apaixonado morreu. Nasceu o estratega. E eu tinha uma vantagem que eles desconheciam, eu sabia o guião deles, mas eles não faziam ideia de que eu estava prestes a reescrever o final. Os dias seguintes transformaram-se num teatro grotesco onde eu era, simultaneamente, o protagonista ingênuo e o realizador invisível. Decidi que a melhor forma de os apanhar não era confrontá-los, mas sim acelerar a queda deles. Assumi o papel que o guião do Bernardo exigia, o marido emocionalmente ausente que, de repente, se tornava patético e submisso. Passei o fim de semana a pedir desculpa por erros que não cometi, a concordar com críticas absurdas sobre a minha falta de empatia e a prometer mudar. A cada pedido de perdão meu, via um brilho de triunfo nos olhos da Inês. Ela achava que a manipulação psicológica estava a funcionar na perfeição, sem perceber que estava apenas a alimentar a minha recolha de provas. Enquanto ela trocava mensagens frenéticas com o amante na casa de banho, relatando meu suposto colapso nervoso, eu ativei a minha própria infraestrutura. A Inês tinha se esquecido de um detalhe fundamental: eu sou arquiteto e aquele apartamento na Avenida da Liberdade foi a minha obra-prima tecnológica. Instalei um sistema de domótica de última geração que controlava tudo, desde as luzes à temperatura. O que ela não sabia era que os sensores de presença em cada divisão tinham microfones de alta fidelidade integrados, desenhados para calibração acústica, mas que agora serviam um propósito muito diferente. Naquela sexta-feira à noite, enquanto eu fingia dormir no quarto de hóspedes, liguei o servidor seguro no meu escritório e comecei a ouvir. A voz do Bernardo encheu os meus auscultadores com uma clareza arrepiante. Ele não estava em nossa casa, mas a Inês falava com ele em alta voz, demasiado confiante na sua privacidade. O tom dele era impaciente e autoritário. Ele instruía a Inês a pressionar-me para vender a herdade no Alentejo antes de avançarem com o pedido de divórcio. Ele dizia que precisávamos de liquidez. Foi aí que o primeiro grande segredo se revelou. Fiz uma pesquisa profunda sobre este tal Bernardo, cruzando a imagem dele com bases de dados de reconhecimento facial e registros empresariais. O resultado foi um choque elétrico. O Bernardo não era um investidor rico. Ele era um burlão conhecido na zona do Algarve, com 3 processos por fraude e insolvência pessoal declarada há 2 anos. Mas o verdadeiro plot twist surgiu quando analisei as finanças dele mais a fundo. O Bernardo não estava apaixonado pela Inês, ele estava desesperado. Ele devia 250 mil euros a agiotas perigosos, e o prazo de pagamento estava a acabar. A Inês não era sua nova vida, ela era o seu banco de emergência. Ele estava a usá-la para liquidar o meu patrimônio e salvar a própria pele. A urgência com que ele exigia a venda da herdade fazia agora todo sentido.
Eles não queriam apenas o meu dinheiro por ganância, precisavam dele por sobrevivência. Decidi testar esta teoria e aumentar a pressão. No sábado de manhã, deixei propositadamente o meu telemóvel desbloqueado na mesa da cozinha enquanto fui tomar duche. Tinha deixado aberto um e-mail falso de um suposto comprador interessado na herdade, oferecendo um valor astronômico, muito acima do mercado, mas com uma condição: a venda teria de ser fechada em 72 horas. Quando voltei, o telemóvel estava ligeiramente movido. A isca tinha sido engolida. A reação foi imediata. Durante o almoço, a Inês estava visivelmente agitada, tentando conter a euforia. Ela sugeriu, com uma falsa inocência, que talvez devêssemos considerar vender a propriedade da minha avó para investirmos em nós e numa nova fase. Eu concordei mansamente, dizendo que faria tudo para salvar o nosso casamento. Mas, nessa mesma tarde, descobri algo que me fez respeitar, por breves instantes, a audácia do meu inimigo. Ao fazer uma varredura de segurança no meu carro, encontrei um localizador GPS escondido debaixo do banco do condutor. O Bernardo não confiava apenas na palavra da Inês, ele queria monitorizar-me fisicamente. Sorri ao segurar o pequeno dispositivo preto na mão. Eles queriam saber onde eu andava? Pois bem, eu ia dar-lhes um espetáculo. Em vez de destruir o localizador, decidi usá-lo como arma de desinformação. Comecei a conduzir para locais estratégicos, estacionei em frente a uma clínica de oncologia durante 1 hora, depois fui até ao escritório de um advogado criminalista famoso e terminei o dia no parque de estacionamento do Cassino de Lisboa. Eu estava a criar uma narrativa de caos. Queria que eles pensassem que eu estava doente, em sarilhos legais ou a perder dinheiro no jogo. A confusão gera erros, e o Bernardo, pressionado pelas dívidas, começou a falhar. As mensagens interceptadas tornaram-se mais agressivas. Ele gritava com a Inês, acusando-a de perder o controle sobre mim. A fratura na aliança deles tinha começado a abrir-se, e eu estava pronto para inserir a alavanca e quebrar tudo de uma vez. O palco estava montado para a festa de aniversário do meu pai no Algarve, na semana seguinte. Seria lá, diante de toda a família e da elite social portuguesa, que eu apresentaria minha obra final. A viagem para o sul foi feita sob um silêncio opressivo, apenas quebrado pelo som incessante das notificações no telemóvel da Inês. Estávamos a caminho da vivenda dos meus pais na Quinta do Lago, o palco que eu tinha escolhido meticulosamente para o ato final. Durante as 2 horas de estrada, observei-a pelo canto do olho. Ela não estava apenas nervosa, estava num estado de antecipação febril. A estratégia de desinformação que eu plantara, as minhas visitas falsas à clínica de oncologia e ao cassino, tinha germinado na mente dela como uma erva daninha tóxica. Ela acreditava piamente que eu estava doente, viciado no jogo e mentalmente instável. Para ela, aquele fim de semana não era uma celebração do aniversário do meu pai, mas sim a oportunidade perfeita para convencer a minha família de que eu estava incapaz de gerir o meu patrimônio e que ela, a esposa abnegada, deveria assumir o controle total através de uma procuração de emergência. Ao chegarmos ao Algarve, o cenário era de uma opulência tranquila, com o pôr do sol a refletir-se na piscina infinita que eu próprio desenhara anos antes. Os convidados, a elite da sociedade lisboeta e amigos de longa data da família, começaram a chegar. A Inês entrou imediatamente em personagem. Via-a circular entre os grupos com uma expressão de preocupação estudada, tocando nos braços das minhas tias, sussurrando confidências graves aos ouvidos dos meus primos. Ela estava a semear a narrativa da minha loucura. Apanhei fragmentos das conversas, palavras como tratamento experimental, dívidas de jogo insustentáveis e proteção do patrimônio flutuavam no ar. Ela estava a usar as mentiras que eu lhe dera para cavar a sua própria sepultura, convencida de que estava a construir a minha. O momento decisivo chegou após o jantar, quando meu pai se preparava para cortar o bolo. A Inês, num movimento audacioso que demonstrava o seu desespero por fechar o golpe, pediu a palavra. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, anunciou diante de todos que estávamos a passar por um momento difícil. Disse que me amava profundamente, mas que eu estava a lutar contra demônios internos e problemas de saúde graves que exigiam liquidez imediata. Ela olhou para mim com uma piedade falsa e declarou que, para me salvar,
teríamos de vender a herdade do Alentejo urgentemente a um investidor amigo que se tinha disponibilizado para ajudar no próprio dia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A minha mãe levou as mãos à boca, chocada. A armadilha dela estava fechada. Era minha vez de falar. Levantei-me devagar, caminhando até ao sistema de entretenimento central da sala. A Inês olhou-me com triunfo, esperando que eu confessasse ou tivesse um colapso. Em vez disso, liguei o meu tablet ao projetor laser 4K que iluminava a parede branca da sala de estar. Disse apenas que, antes de tomarmos decisões drásticas sobre vendas de patrimônio, precisávamos de ver a realidade dos factos. A Inês deve ter pensado que eu ia mostrar exames médicos ou extratos bancários das minhas supostas dívidas de jogo. O que apareceu no ecrã gigante, contudo, foi o documento PDF que eu extraíra do computador dela, o guião da traição. O título Estratégia de Saída e Maximização de Ativos brilhou em letras garrafais, nítidas e inegáveis. Um murmúrio confuso percorreu a sala, mas eu não parei. Com um deslize do dedo, iniciei a reprodução dos ficheiros de áudio captados pelos sensores da nossa casa em Lisboa. A voz da Inês, cristalina e desprovida daquela doçura falsa que usava em público, ecoou pelas colunas de alta fidelidade. Todos ouviram-na chamar velhos estúpidos aos meus pais e rir-se com o Bernardo sobre como seria fácil manipular-me fingindo preocupação. A cara da Inês drenou de toda a cor, transformando-se numa máscara de terror absoluto. Ela tentou avançar para desligar o sistema, mas o meu irmão, percebendo finalmente o que se passava, bloqueou-lhe o caminho. Mas eu tinha guardado o verdadeiro golpe de misericórdia para o fim. O primeiro grande plot twist da noite não foi apenas a exposição da traição, mas a revelação da fraude financeira do amante. Projetei os registros oficiais das dívidas do Bernardo, os processos de execução fiscal e as mensagens onde ele admitia que precisava do dinheiro da minha herdade para não ser apanhado pelos russos a quem devia dinheiro. A sala estava em choque, mas eu ainda não tinha terminado. A Inês, tremendo, gritou que era tudo mentira, que eram montagens, que o Bernardo era um homem honrado que só queria ajudar. Foi nesse instante que lancei a cartada final. Durante a tarde, eu tinha enviado uma mensagem do telemóvel da Inês para o Bernardo, dizendo-lhe que a família tinha concordado com a venda e que ele devia vir ter conosco para assinar o contrato promessa e receber o cheque de sinal. O GPS que eu monitorizava no ecrã mostrou um ponto vermelho a parar no portão da vivenda naquele preciso segundo. Apontei para a entrada de vidro da sala, onde as luzes dos faróis de um carro iluminavam o jardim. Disse a todos que o investidor amigo tinha acabado de chegar para nos salvar. O Bernardo, atraído pela ganância e pela certeza de que o plano tinha funcionado, caminhou em direção à casa, sorridente, com uma pasta na mão, sem fazer ideia de que estava a entrar na cova dos leões. A Inês olhou para mim, depois para o amante que se aproximava, e percebeu, com um horror paralisante, que eu não era o marido doente e frágil que ela descrevera. Eu era o arquiteto que tinha acabado de desenhar a ruína perfeita de ambos, e a plateia para o colapso deles incluía as pessoas mais influentes e implacáveis que ela conhecia. A entrada do Bernardo na sala de estar da nossa vivenda na Quinta do Lago ficará gravada na minha memória como o exemplo perfeito da arrogância antes da queda. Ele atravessou as portas de vidro com o passo leve de quem acha que acabou de ganhar a lotaria, trazendo no rosto um sorriso ensaiado de falsa humildade, pronto para apertar a mão ao meu pai e aceitar o cheque que salvaria a sua vida financeira. Ele não reparou, nos primeiros segundos, que a música tinha parado ou que os 30 convidados o olhavam não com curiosidade, mas com um misto de repulsa e fascínio mórbido. Ele caminhou em direção a Inês, esperando encontrar uma cúmplice vitoriosa, mas encontrou uma estátua de gelo, paralisada pelo terror de ver a sua vida privada exposta em 4K na parede da sala. Foi apenas quando Bernardo chegou ao centro do tapete persa que ele olhou para o ecrã gigante. O sorriso dele dissolveu-se instantaneamente, dando lugar a uma expressão de confusão animal. Lá estava, projetada em alta definição, a cronologia das dívidas dele, os e-mails trocados com agiotas russos e, pior, o guião que ele escrevera para Inês. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir a respiração irregular dele. Eu não precisei de gritar ou fazer uma cena dramática, a tecnologia e a verdade eram as minhas armas, e elas estavam a disparar sozinhas.
Aproximei-me dele calmamente e entreguei-lhe não um contrato de venda da herdade, mas um dossiê azul simples. Dentro daquele dossiê não estava dinheiro, estava a ruína dele. Expliquei, sem alterar o tom de voz, que aquela pasta continha provas irrefutáveis de tentativa de extorsão e fraude qualificada. Informei-o de que, no momento em que ele entrou na propriedade, o meu advogado em Lisboa tinha enviado automaticamente cópias daquele dossiê para o Ministério Público e, num toque de crueldade calculada, para os credores perigosos a quem ele devia dinheiro, revelando a sua localização exata e o facto de que ele não ia receber qualquer quantia da minha família. O homem que se achava um predador percebeu, naquele instante, que tinha entrado na jaula sozinho e que a porta se tinha fechado atrás dele. O que aconteceu a seguir foi o clímax da baixeza humana, exatamente como eu tinha previsto nos meus cálculos de comportamento. Sem a promessa dos meus milhões para o proteger, a lealdade do Bernardo evaporou-se mais depressa do que água no deserto. Confrontado com os olhares de desprezo da elite social portuguesa e com a iminência da polícia, ele virou-se contra Inês com uma violência verbal chocante. Diante de todos, ele alegou que tinha sido manipulado por ela, gritando que ela era uma mulher instável e obsessiva que o tinha perseguido. Ele tentou reescrever a história ali mesmo, pintando-se como uma vítima do charme dela, negando qualquer envolvimento no plano, apesar das provas digitais gritarem o contrário. A Inês assistiu a tudo em estado de choque catatônico. O homem por quem ela tinha destruído nosso casamento, o homem que ela dizia ser a sua verdadeira conexão, estava a atirá-la para a fogueira para tentar salvar a própria pele chamuscada. Ela tentou tocar-lhe no braço, suplicando por uma explicação, mas ele sacudiu-a com nojo e recuou, como se ela fosse contagiosa. Foi um espetáculo degradante, ver a paixão avassaladora transformar-se em ódio puro em menos de 2 minutos. A segurança privada da quinta, que eu tinha contratado discretamente, aproximou-se e escoltou Bernardo para fora da propriedade, onde o destino dele, e os seus credores, o aguardavam. Ele saiu sem olhar para trás, deixando a Inês sozinha no meio da sala, cercada pelos destroços da sua reputação. As consequências sociais foram imediatas e impiedosas. Em Portugal, nos círculos de elite, a traição é tolerada, mas o escândalo financeiro e a humilhação pública são sentenças de morte civil. Os convidados, muitos dos quais eram potenciais clientes da Inês no imobiliário de luxo, afastaram-se dela fisicamente, criando um círculo vazio à sua volta. O telefone dela começou a vibrar incessantemente, não com mensagens de apoio, mas com notificações de cancelamento de contratos e exclusões de grupos sociais. A notícia do teatro no Algarve espalhou-se pelos grupos de WhatsApp de Lisboa antes mesmo de a festa acabar. A carreira que ela construíra com base na confiança e na imagem estava irremediavelmente carbonizada. Financeiramente, o golpe final foi desferido na manhã seguinte. Enquanto a Inês tentava desesperadamente contactar advogados que agora recusavam as suas chamadas, descobriu que o acesso às nossas contas conjuntas estava bloqueado. Com base nas provas de fraude que apresentei, um juiz de turno tinha decretado congelamento preventivo de bens para garantir que ela não desviava fundos, tal como tinha tentado fazer. O apartamento na Avenida da Liberdade, a joia que ela adorava exibir, tinha as fechaduras trocadas digitalmente. Ela não tinha casa, não tinha acesso a dinheiro e, o mais devastador de tudo, não tinha um amante por quem tinha apostado tudo. A Inês ficou reduzida a nada mais do que a roupa de marca que trazia no corpo e a vergonha pública que a acompanharia para sempre. O meu plano tinha funcionado na perfeição, eu não precisei de a destruir, apenas lhe dei a corda, e ela enforcou-se com a própria ambição. O regresso a Lisboa, após o fim de semana fatídico no Algarve, não foi uma marcha fúnebre, mas sim o regresso triunfal de um general que venceu a guerra sem disparar um único tiro de pólvora, usando apenas a verdade como munição. Quando entrei no nosso apartamento na Avenida da Liberdade, o silêncio que me recebeu era radicalmente diferente daquele que me asfixiava meses antes. Antes, era um silêncio carregado de segredos e sussurros conspiratórios, agora, era a quietude limpa de uma folha de papel em branco, pronta para receber um novo desenho. A primeira coisa que fiz foi contratar uma equipe especializada para retirar todos os vestígios da Inês. Não se tratou apenas de empacotar roupas de marca ou sapatos de sola vermelha, foi um exorcismo espacial.
Pedi que retirassem as cortinas que ela escolhera, os quadros pretensiosos que ela comprará para impressionar visitas e até os lençóis de seda onde ela dormira enquanto sonhava com a minha ruína. Quando a equipa saiu, o apartamento estava despido, ecoando os meus passos, mas pela primeira vez em 6 anos, senti que o ar me pertencia inteiramente. Eu tinha recuperado meu santuário. O processo legal que se seguiu foi uma aula de eficiência brutal, orquestrada pelo meu advogado com a precisão de um cirurgião. A Inês, ainda a recuperar do choque da exposição pública, tentou numa última manobra desesperada alegar que as gravações eram ilegais e que o guião da traição era uma invenção. No entanto, a arrogância dela e do Bernardo tinha deixado um rastro digital indelével. O meu advogado apresentou ao tribunal não apenas os áudios, mas os metadados dos ficheiros, os registros de acesso à minha nuvem privada e, o golpe fatal, os e-mails onde ela discutia a ocultação de patrimônio. Em Portugal, a justiça pode ser lenta, mas perante a evidência de má-fé processual e tentativa de fraude, os juízes foram implacáveis. O divórcio foi decretado por culpa exclusiva dela, o que, combinado com o nosso regime de separação de bens, algo em que a minha família insistira e que ela sempre desprezara, significou que ela saiu do casamento com exatamente aquilo que trouxe, nada. A derrocada financeira da Inês foi absoluta e vertiginosa. Descobri, durante a auditoria final, que a vida de luxo que ela ostentava nas redes sociais era um castelo de cartas financiado por cartões de crédito estourados e empréstimos pessoais de juros predatórios, contraídos na esperança de que a venda da minha herdade cobrisse tudo. Sem o meu suporte financeiro e sem o emprego na imobiliária de luxo, de onde foi discretamente convidada a sair para proteger a imagem da firma após o escândalo se tornar o prato do dia nos almoços do Chiado, a Inês enfrentou a realidade crua da insolvência. Soube que teve de vender o carro, as joias e até as malas de designer para pagar advogados que acabaram por abandoná-la por falta de pagamento. A última vez que ouvi falar do paradeiro dela, vivia num quarto alugado na Amadora, a trabalhar num call center, longe dos holofotes e das festas exclusivas que eram o oxigênio do seu ego. Quanto ao Bernardo, o destino encarregou-se de cobrar a fatura com juros. Ele não desapareceu no pôr do sol, foi interceptado pela polícia judiciária no aeroporto de Lisboa, quando tentava embarcar num voo para o Brasil com um passaporte falso. As denúncias anônimas, algumas das quais, admito, facilitadas pela informação que constava no meu dossiê, alertaram as autoridades sobre o esquema de lavagem de dinheiro que ele operava. O homem que se vendia como um guru financeiro e um amante libertador está agora a aguardar julgamento em prisão preventiva, e os rumores dizem que os investidores russos a quem ele devia dinheiro encontraram formas de lhe fazer chegar a mensagem de descontentamento, mesmo dentro das grades. Ele passou de predador a presa em tempo recorde. Enquanto o mundo deles desmoronava, o meu estava a ser reconstruído sobre fundações mais sólidas. Dediquei-me de corpo e alma ao projeto da herdade no Alentejo. Aquela terra, que eles viram apenas como um ativo para liquidar, tornou-se a minha terapia e a minha obra-prima. Transformei a antiga casa de família num hotel de charme focado na sustentabilidade e integração com a paisagem. Foi durante a fase final da obra, enquanto discutíamos a implementação de painéis solares e sistemas de rega eficientes, que conheci a Clara. Ela era a engenheira ambiental responsável pelo projeto paisagístico. A Clara era a antítese da Inês, não usava maquilhagem para esconder quem era, tinha as mãos calejadas pelo trabalho no campo e uma gargalhada franca que não precisava de aprovação social. A nossa relação não começou com faíscas cinematográficas ou frases ensaiadas retiradas de um guião de manipulação. Começou com conversas sobre a terra, sobre integridade estrutural, sobre construir coisas que duram. Com a Clara, não havia jogos, senhas de telemóvel ou localizadores GPS. Havia transparência. Ela conhecia minha história, a minha cicatriz, e não tentou consertar-me nem aproveitar-se da minha vulnerabilidade. Ela apenas respeitou o meu tempo. Lembro-me de uma tarde, sentados no alpendre da herdade renovada, a ver o sol cair sobre as vinhas, em que percebi que a verdadeira felicidade não é a adrenalina da paixão fabricada, mas a segurança tranquila de saber que a pessoa ao nosso lado é real. 6 meses depois de tudo ter acabado, numa terça-feira chuvosa, o meu telemóvel vibrou. Era um número desconhecido. Abri a mensagem e reconheci imediatamente o estilo de escrita, embora agora desprovido da arrogância de outrora. Era Inês.
Escreveu um texto longo, errático, pedindo perdão, dizendo que tinha cometido o maior erro da vida dela, que o Bernardo a tinha manipulado, que sentia a falta da nossa conexão. Li aquelas palavras e esperei sentir alguma coisa. Raiva? Tristeza? Triunfo? Mas o que senti foi um vazio absoluto, uma indiferença tão vasta como o oceano. Ela já não era a vilã da minha história, nem o amor da minha vida, era apenas uma estranha que tinha ocupado a minha casa por demasiado tempo. Não respondi. Não havia nada para dizer. Bloqueei o número, pousei o telemóvel e olhei para Clara, que estava do outro lado da sala a rever umas plantas. A Inês tinha seguido um guião escrito por um fracassado, acreditando que podia derrubar-me. O que ela nunca entendeu, e talvez nunca entenda, é que um homem com integridade é como um edifício bem projetado, pode sofrer danos na fachada, pode perder algumas janelas durante a tempestade, mas se as fundações forem verdadeiras, ele nunca colapsa. Levantei-me, fui até a Clara e abracei-a. O passado estava enterrado sob os escombros da mentira, o futuro, esse, estava a ser construído em terreno firme, iluminado pela verdade que eu defendia a todo custo.